a todos com a paz do Senhor, gente. Hoje eu vou estar ensinando uma palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, um livro de muito difícil interpretação. Por quê? Porque o livro dos Salmos, gente, ele é cânticos, orações, então é de muito difícil interpretação. E muitas pessoas têm ensinado esse livro erroneamente, tá, gente? Salmo, ele não tem capítulo, então é muito vergonhoso você chegar na igreja, quando você tiver uma oportunidade, de dizer, vamos abrir aqui no livro dos Salmos, capítulo 1. Não, Salmo não tem capítulo, tá, gente? Então, quem ensina a palavra de Deus, gente, tem que tomar muito cuidado. Por isso que Tiago vai dizer, ninguém queira ser mestre, porque nós vamos receber o mais duro juízo. Olha só, gente, como o Tiago se coloca no meio, tá? Ele vai dizer assim, olha, ninguém queira ensinar a palavra de Deus. Porque quem está ensinando a palavra de Deus, nós que ensinamos, ele se coloca no meio, tá? Nós vamos receber o mais duro juízo. Ele não vai dizer assim mesmo, vocês que ensinam, vocês vão receber o mais duro juízo. Não, ele não diz isso. Ele diz nós, se colocando no meio do pacote, tá? Porque quem ensina a palavra de Deus vai ter um juízo muito maior. E Tiago sabia disso. Por isso que ele vai dizer isso na sua epístola, tá? Então, gente, no Salmo capítulo 90, o versículo 12, quando Moisés está orando ali no deserto, na sua peregrinação ali pelo deserto, ele vai escrever esse salmo, né? E ele vai dizer assim mesmo, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Olha só, gente, porque eu falei que Moisés estava escrevendo esse livro quando ele estava lá na peregrinação no deserto. Porque, gente, Moisés não pode ter escrito quando ele estava lá no Egito, porque ele não conhecera ainda o Senhor. Ele ainda não era um profeta, ele ainda não era um legislador. E também porque ele não escreveu quando ele estava na Terra Prometida. Porque ele não entrou na Terra Prometida. Ele apenas viu a Terra Prometida. Tá, gente? Ele viu, mas ele não entrou na Terra Prometida. Então, ele não escreveu nem no Egito e nem na Terra Prometida. Ele escreveu na sua peregrinação ali no deserto. E quando ele escreveu, ele estava orando. Ele estava suplicando a Deus, pedindo, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então Moisés, ele vai iniciar esse salmo falando das grandezas de Deus, que Deus é o nosso refúgio, tá, gente? Ele vai dizer, Senhor, antes que os montes nascessem, antes que tu formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés sabia da eternidade de Deus, ele sabia da grandeza de Deus. Ele vai falar dos nossos dias, como nossos dias são rápidos, é como uma madrugada, é como uma flor, é tão rápido. E ele vendo isso, ele vai dizer agora, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ele estava dizendo assim, irmão, nossa vida, Senhor, aqui na terra é tão rápida, é tão passageira, passa tão rápido. Então, nos ensina, ele orando, clamando, intercedendo, nos ensina, Senhor, a alcançar um coração sábio, para saber viver esses poucos tempos de vida, porque infelizmente tem pessoas que não vivem, eles vegetam. Pessoas que sobrevivem, ainda tem coragem de falar isso, irmão, não viva, sobreviva, é tanta tribulação, é tanta angústia, é tanto sofrimento que eu não sei o que é viver. Jesus disse, o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida com fartura, com alegria, não é vida de vegetação não, é vida de verdade, é vida de paz, de alegria, porque ele é o príncipe da paz. Infelizmente, muitas pessoas não sabem o que é isso. Muitas pessoas não sabem por quê? Porque não fazem como Moisés, não oram a Deus pedindo. Peça a Deus para que você venha alcançar um coração sábio, para saber viver bem com a sua família, com seus irmãos em Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você ainda não sabe o que é ter uma vida com abundância, eu te peço que você venha entregar sua vida a Jesus. Porque como diz a Bíblia, né?
no Salmo, se eu não me engano, é o 46, que vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará. Então perceba que ainda que aconteça as maiores catástrofes, ainda que esteja terremoto, maremoto, ainda que esteja muitas coisas acontecendo, ainda que, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele nos dá segurança. Eu não vou temer, eu não temerei por nada, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então, para a gente vir ter bons dias aqui na Terra, saber viver esses poucos tempos que a gente temos aqui, é muito pouco, gente. Eu tô chegando aí na meia-idade, tô caminhando para os 50 anos, tô na casa aqui dos 40, caminhando para os 50. Então, é a hora da gente pensar e refletir como Moisés nos ensina, Senhor, a contar esses poucos dias que nós temos sobre a terra, para que a gente venha alcançar um coração sábio, saber viver bem em sociedade, com a nossa família, com nossos irmãos. Então, que você continue aqui nesse canal, se inscreve no canal, assina os sininhos das notificações, deixa o like para que você venha estar aprendendo a Bíblia de uma maneira simples, tá, gente? Porque infelizmente muitas pessoas querem ensinar a Bíblia sem saber nada, e a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, porque vão cair os dois num buraco. Então, para você conhecer a Bíblia, você precisa estar com uma pessoa que tem o dom da palavra do conhecimento, que realmente conheça as Sagradas Escrituras, que saiba o texto, o contexto do que está sendo anunciado. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Tem um versículo da Bíblia que diz assim mesmo, que aquele que não cuida dos seus e da sua própria casa é pior do que o infiel e negou a fé. Então, muitas pessoas pegam esse texto bíblico, né, erroneamente, para estar sustentando o marmanjão. Às vezes da própria família, né? Eu tenho que sustentar, porque olha o que diz aqui o texto bíblico, aquele que não cuida dos seus e da sua própria casa é pior do que o infiel e negou a fé. Gente, aquele texto ali está falando de viúvas. Está falando de viúvas, que muitos queriam pegar suas viúvas e deixar que a igreja tomasse conta daquelas viúvas. E é isso que a Bíblia vai dizer ali, né? Paulo vai dizer assim, olha, aquele que não cuida dos seus, não está cuidando das suas próprias viúvas, está sobrecarregando a igreja, não cuida dos seus, é pior do que o infiel e negou a fé. Então você que tem viúva, eu quero te dizer que é obrigação sua cuidar da sua mãe, cuidar do seu ente querido que precisa, tá, gente? Então não tem nada a ver a pessoa querer sustentar muitas das vezes uma pessoa que tem vícios, que tem isso, que tem aquilo, que não quer trabalhar, que é um preguiçoso só porque é da família. Então, infelizmente, muitas pessoas estão usando os textos bíblicos sem texto nem contexto, erroneamente, para querer fazer coisas que não tem nada a ver. Então, aquele texto ali, que aquele que não cuida dos seus e da sua própria casa é pior do que o infiel negou a fé, é dirigida a viúvas. Então, gente, cada textozinho, você precisa saber todo o contexto. Então, o livro dos Salmos, ele é cânticos, orações. Nesse momento em que Moisés escreveu o Salmo 90, ele estava orando, ele estava suplicando a Deus, tá, gente? E ele estava no deserto, na peregrinação ali no deserto. Então, ele pediu a Deus para que nós viemos a ter um coração sábio. Nos ensina, Senhor, né, a contar os nossos dias, para que a gente venha alcançar um coração sábio. Eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo.